trouxe para vocês hoje. Muito bem-vindo, querido PC. Hello, bom dia. Ó, só para falar, eu já fiz uma pontinha aqui, Grau, já. Então, assim... Mas não como co-host, com Special VIP. Não, eu tive aquela... Você me chamou como figurante, aquela coisa da malhação, que você entra, aparece no fundo da lanchonete, e eu tive aqui já com vocês. Mas obrigado, feliz de estar aqui com vocês. Muito legal de estar com essa galera aqui que eu admiro tanto, sou super fã. E para trazer uma dica para você que está saindo aí, né? Você que vai curtir uma praia, vai curtir o campo, ou vai ficar aqui mesmo em casa, na sua casa, curtindo o sofá da sala, eu vou te dar uma dica para você maratonar. E eu queria começar, e aí vou chamar aqui, porque eu sei que nós temos aqui o nosso especialista em games. Imagina só, Charles, que é o nosso... Charles é o nosso príncipe do Trend News, né? Príncipe Charles aí... Charles, imagina só lá em 2010, se alguém chegasse para você e falasse assim, cara, eu tenho uma oportunidade de trabalho para você, é num escritório pequeno aqui em Londres, num cubículozinho aqui, a gente está tentando ensinar um computador a ganhar do jogo Pong, né? Esse era o pitch da DeepMind, que é o que eu vou falar hoje aqui, que, cara, todo mundo tem que assistir, eu já joguei aí o link para vocês no comentário aqui, mas eles fizeram um documentário sobre os últimos 5 anos do trabalho do Demis Hassabis e da DeepMind, chama The Thinking Game. O documentário é sensacional. Tá aí, ó. O Demis Hassabis, para quem não conhece, cara, é um gênio londrino, tá? Ele muito bom, ele era um baita enxadrezista, jogava xadrez pra caramba. Depois ele partiu para trabalhar numa das maiores empresas de games que existiam para cuidar de comportamento humano dos games, tá? E aí do game ele falou assim, cara, olha a missão desse cara, que loucura. Eu preciso resolver a inteligência para depois usar a inteligência para resolver todo o resto. Essa era a missão dele com a DeepMind, uma coisa simplesinha assim. E esse documentário vem contando isso e começa contando com uma jogada, não sei se vocês sabem, isso é pura curiosidade aqui, uma jogada que ficou conhecida como Move 37. O Move 37, o que é? Em 2016, o grande desafio, não sei se vocês sabem, mas o santo grau da inteligência artificial é bater em jogo, né? E um dos jogos mais difíceis do mundo, considerado um dos jogos mais difíceis do mundo, se chama Go. Aí vocês vão entender a relação do AlphaGo, que ganhou o prêmio Nobel. O Go é um jogo milenar chinês de peças pretas contra peças brancas de domínio de território. Quem já foi na China já viu. Eu tive na China, eu vi o pessoal jogando isso, eu falei, cara, não conseguia nem entender, não tenho cérebro para entender esse jogo. E a grande sacada era, se a gente conseguir fazer a inteligência artificial ganhar do Go, de um jogador de Go, cara, a gente já está 100 anos-luz na frente. E isso aconteceu em 2016. 2016, na jogada 37, por isso que ficou conhecido como Move 37, os comentaristas que estavam assistindo o jogo falaram assim, nunca um ser humano teria pensado nessa jogada. Porque a IA fez uma jogada, o Move 37, que nunca havia se pensado em fazer na história. E derrotou o campeão mundial chinês por 5-0. E aí foi o grande estouro. Então, vou te falar do The Thinking Game, fica aqui minha dica, que vai por dentro anos da jornada da DeepMind, que, para quem não sabe, foi comprada pela Google por 500 milhões de dólares, faz parte agora do grupo mãe da Google, Alphabet, né? E agora, a grande sacada agora da DeepMind é, lógico, correr atrás da AGI, que é a Inteligência Geral Artificial, tá? Para quem não sabe, a IA comum é um aluno ótimo em uma única matéria, a AGI, a inteligência geral, seria um aluno que aprende qualquer matéria e resolve problemas novos, mais ou menos seria essa comparação que a gente está fazendo aqui. Então, eu dou essa dica de Thinking Game, 1h24 de documentário no YouTube, cara, de graça para todo mundo, sensacional, para você conhecer o grande salto do AlphaGo. O que é o AlphaGo? O AlphaGo foi quando eles conseguiram, e foi obviamente o grande vencedor do Nobel de Química de 2024, pelo trabalho dele ligado ao enovelamento de estrutura de proteínas, uma coisa que o ser humano ia levar centenas de anos para conseguir resolver. O AlphaGo conseguiu resolver através de um jogo chamado Folded, o enovelamento de proteína. Para quem não conhece biologia um pouco, a proteína, quando você
quer que ela vire uma estrutura funcional, você precisa enovelar e transformar ela numa estrutura em 3D. Quando você faz isso, ela está pronta para resolver algum problema biológico. Basicamente seria isso, de uma maneira bem grossa, para se falar. Ele conseguiu resolver as proteínas do sistema biológico todo, né? O que é uma loucura, e é a grande busca hoje do Demis Hassabis. Eu gosto de brincar que o filme deixa um aviso meio que Oppenheimer. Eu gosto de fazer muita comparação com Oppenheimer, né? Porque é meio que essa lógica, né? Então, assim, a lógica que eu acho que a gente tem que começar a pensar, e eu vou deixar depois quem assistir a gente filosofar e comentar, comentem lá na comunidade Trends New, se quebrar, talvez não dê certo para consertar depois. Então isso combina a forma como a própria DeepMind fala de responsabilidade de riscos em IA. Eu sei que a Aninha vai falar muito disso aí, então por isso que eu quero fazer essa conexão, benefício enorme. Mas o impacto negativo, se for implantado sem cuidado, muito ligado ao que o Oppenheimer discutiria lá. Então, minha pergunta para vocês, deixando aqui tudo que a gente tem falado e querendo saber se o Charles entraria numa empresa dessa para jogar Pong, qual vai ser o seu move third setting de 2026? Então pensem nisso, qual vai ser sua jogada 37 em 2026? Pensa também onde não pode quebrar e consertar depois, porque se a IA quebrar, não vai dar tempo da gente consertar depois. E quem está desenhando o disjuntor da inteligência hoje? O que vai acontecer com isso? Vou deixar essas 3 perguntinhas e a dica do The Thinking Game. E obrigado! Estou aqui feliz demais de estar aqui com esse grupo e aqui no Trends News.